Na aula de hoje, vamos falar sobre a Lei de Coulomb. Em 1785, o físico francês Charles-Augustin de Coulomb formulou a lei matemática que rege as interações entre as partículas eletrizadas, que hoje recebe o nome de Lei de Coulomb. Considere dois corpos eletrizados, Q1 e Q2, separados por uma distância d. Considerando que as dimensões desses corpos são muito menores que a distância d, podemos representá-los por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. Se os corpos eletrizados tiverem cargas elétricas de mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Mas, se os corpos eletrizados tiverem cargas de sinais contrários, a força elétrica será de atração. Independente dos sinais das cargas, a direção da força elétrica é sempre a direção da reta que une os corpos. Utilizando uma balança de torção, o francês Charles-Augustin de Coulomb estabeleceu a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos eletrizados. Coulomb verificou que o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A expressão matemática da lei de Coulomb. F é igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. F é a força elétrica, medida em Newton. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, medida em Coulomb. D é a distância entre as cargas, medida em metro. E K é a constante eletrostática do meio. No vácuo, seu valor é 9 vezes 10 elevado à nona potência, Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. O valor da constante eletrostática depende do meio. No vácuo, 9 vezes 10 à nona potência. No ar, praticamente o mesmo valor, 9 vezes 10 à nona potência. E dos valores da tabela, a água é o que possui menor constante de proporcionalidade. Isso significa que, quando se tem duas cargas elétricas que se atraem com a força F, ao se colocar na água, a força fica aproximadamente 80 vezes menor do que no vácuo ou do ar. Gráficos da lei de Coulomb. Como a força elétrica é diretamente proporcional ao módulo da carga, então o gráfico da força elétrica versus carga elétrica é uma reta passando pela origem. O segundo gráfico é o gráfico da força elétrica versus distância. Sabemos que o módulo da força elétrica entre duas cargas pontiformes é inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. Então, para uma distância d, temos uma força elétrica F. Dobrando essa distância, a força fica dividida por 4. Já que varia com o inverso do quadrado da distância. Triplicando a distância, a força fica dividida por 9. E, quadruplicando a distância, a força fica 16 vezes menor. O gráfico construído é uma hipérbole. Podemos entender agora como um corpo eletrizado atrai um corpo neutro. Considere um pente eletrizado positivamente e um papel neutro. Assim, a força elétrica de atração entre o pente e as cargas negativas do papel é maior do que a força de repulsão entre o pente e as cargas positivas do papel, pois sabemos que, aumentando a distância, a força elétrica diminui.
Define-se como campo elétrico a região do espaço em torno de uma carga ou de uma superfície carregada, onde qualquer corpo eletrizado fica sujeito à ação de uma força de origem elétrica. É comum indicar a carga-fonte, que é a carga geradora, pela letra Q maiúscula, e a carga de prova, que é a carga de teste do campo, pela letra Q minúscula. Vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional. Uma grande massa gera um campo gravitacional. Assim, uma massa qualquer colocada próxima dessa grande massa fica submetida a uma força gravitacional. Sabemos que o planeta Terra cria um campo gravitacional em torno de si, chamado de gravidade. Se o satélite 1 tem uma massa maior do que o satélite 2, ele receberá do campo gravitacional terrestre uma força proporcionalmente maior. Percebe-se que os quocientes entre as forças e as respectivas massas apresentam sempre o mesmo valor. É uma constante, é a gravidade. A gravidade não depende da massa do corpo que está sofrendo a ação da força gravitacional, e sim somente do corpo que gera o campo gravitacional. Vamos definir agora o campo elétrico. Uma carga elétrica gera ao seu redor um campo elétrico. Significa que se colocarmos uma carga de prova ao redor desta carga, ela fica submetida a uma força elétrica. Se tiver sinais iguais, será uma força de repulsão. Se tiver sinais contrários, uma força de atração. Para definirmos o campo elétrico, considere uma carga Q positiva e um ponto P qualquer na região ao redor desta carga. Colocando-se uma carga de prova Q, ela fica submetida a uma força F. Trocando essa carga Q por uma carga duas vezes maior, uma carga 2Q, o módulo da força será 2F, ou seja, duplica. Colocando-se agora uma carga 3Q, o módulo da força triplica. O que se percebe é que o quociente entre a força e a respectiva carga é sempre uma constante, que caracteriza o campo elétrico. Sendo o campo elétrico uma grandeza vetorial, portanto, é caracterizado por módulo, direção e sentido. O módulo foi definido como a razão entre a força e a carga. No SI, a unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb. A direção do vetor campo elétrico é a mesma da força e o sentido do vetor campo elétrico depende do sinal da carga de prova. Se a carga de prova é positiva, o vetor campo elétrico e a força F têm sentidos iguais. Se a carga de prova é negativa, o vetor campo elétrico e a força elétrica têm sentidos opostos. A partir da expressão E igual a F sobre Q, podemos determinar a força elétrica a partir do campo elétrico e da carga de prova. F igual a Q vezes E. Com a seguinte consideração: se a carga Q é positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico, e se a carga Q é negativa, a força elétrica tem sentido contrário ao do campo elétrico. Podemos definir o campo elétrico a partir da carga geradora. Então, considere uma carga Q positiva, criando um campo elétrico. No ponto P, se colocarmos uma carga de prova, ela fica sujeita a uma força elétrica dada pela lei de Coulomb, F igual a K, que multiplica o módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado.
Substituindo F da fórmula de campo elétrico pelo seu valor dado pela lei de Coulomb, obtemos que E é igual a K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. A partir dessa equação, percebemos que o campo elétrico depende da carga geradora e não da carga de prova. Portanto, uma carga positiva gera em um ponto qualquer um vetor campo elétrico de afastamento, e uma carga negativa gera em um ponto qualquer um vetor campo elétrico de aproximação. Assim, uma carga Q positiva gera em um ponto P um vetor campo elétrico carga positiva para fora, campo elétrico de afastamento, e uma carga negativa gera um vetor campo elétrico que aponta para a carga, um vetor para dentro. Conclusão: o campo elétrico gerado por uma carga Q em um ponto P depende da carga geradora do campo, do meio onde a carga se encontra e da distância do ponto à carga. Na figura, podemos observar, para uma carga Q positiva, independente do sinal da carga de prova Q, o campo elétrico gerado pela carga Qzão é de afastamento. Vamos agora falar dos gráficos. Primeiro, o gráfico do campo elétrico versus a carga elétrica. Como o campo elétrico é diretamente proporcional ao módulo da carga geradora, o gráfico é uma reta passando pela origem. O segundo gráfico, que é o gráfico do campo elétrico versus a distância, temos que, como o campo elétrico varia com o inverso do quadrado da distância, o gráfico é uma hipérbole. Agora é com você. Resolva as atividades de física do PET das páginas 69 a 72, referente às semanas 3 e 4. Bons estudos! Então vamos fazer a atividade do PET da página 69. Abaixo há valores fictícios de cargas elétricas, distâncias entre elas e constantes eletrostáticas. Em cada caso, calcule o módulo da força de interação elétrica e afirme se ela é de atração ou repulsão. Então vamos fazer a letra A. A carga 1, menos 8 coulombs, a carga 2, mais 8 coulombs, a distância 4 metros e a constante 10 Nm metro quadrado por coulomb ao quadrado. Semanas 3 e 4, página 69. Então, já fazer atividade 1, item A. Então, nós vamos aplicar a lei de Coulomb, que é força é igual a constante vezes o produto das cargas, Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. Então, a força vai ser igual. Quanto que é a constante? Foi dada que é 10. A carga 1, menos 8. Mas mesmo sendo negativa, a gente coloca só o módulo, que é 8. A carga 2, 8. Tudo isso dividido pela distância, que é 4. Só que a distância é ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Então, a força, a gente vai multiplicar. Podemos multiplicar de trás para frente. 8 vezes 8, 64. Vezes 10, 640. Tudo isso dividido por 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Dividindo, 640 por 16, então a força vai dar 64, 16 é 4. Então 640 por 16 dá 40 newtons. E perguntou se a força é de atração ou repulsão.
Como as cargas tinham sinais diferentes, atração. Então, força de atração. Então, está feito a atividade 1. Agora, vamos fazer a atividade 2. Abaixo, há valores fictícios de carga elétrica, distância dela até certo ponto e a constante eletrostática. Em cada caso, calcule o módulo do campo elétrico. Então, no item A, nós temos menos 8 valor da carga, 4 metros a distância e a constante eletrostática 10 Nm metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então vamos fazer a atividade 2. Então na letra A, nós temos que para calcular o campo elétrico, que é dado pela constante eletrostática, multiplicado pela carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Então, substituindo os valores, então o campo elétrico vai ser igual. A constante é 10, a carga geradora é menos 8, mas a gente coloca o valor em módulo, né, valor absoluto, dividido pela distância ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Então, o campo elétrico, 10 vezes 8, 80. 4 ao quadrado, 16. Então, campo elétrico vai ser igual, né, o quociente aqui entre 80 e 16, que dá 5 newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Vamos fazer agora a atividade 3. Abaixo há valores fictícios de carga elétrica e a força elétrica sobre ela. Em cada caso, calcule o módulo do campo elétrico. Então, a primeira coisa que devemos fazer é que aqui não é a constante, e sim força, que é medida em Newton. E pediu para determinar o campo elétrico. Então, na atividade 3, então nós temos, vamos fazer o item A. Temos que a carga é de mais 8 coulombs e a força vale 10. Então, o campo elétrico é dado pela razão entre a força e a carga. Aqui usou a letra maiúscula, mas não tem problema não. Então, o campo elétrico, a força é 10 e a carga 8. Então, a gente vai ter que o campo elétrico vai ser igual, nós vamos dividir 10 por 8. Fazer aqui no rascunho, 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 faltam 2. Coloca vírgula, 20 por 8, né? Vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 faltam 4. A vírgula já acrescentar outro zero aqui. 40 por 8 dá 5, né? 5 vezes 8, 40. Então, o campo elétrico vai ser 1,25 newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Esse é o módulo. Está feito o item A. Então, é para fazer isso nas atividades. Bons estudos!